Uhum. Boa noite. Essa é a apresentação do grupo 8 de Projeto Detalhado de Software, onde vamos apresentar o padrão Bridge. Meu nome é Lauro Bezerra de Araújo e eu vou começar agora. O padrão Bridge visa o problema de separar a abstração de implementação, de forma que as duas possam ter uma variabilidade independente, ou seja, possa ter suas próprias mudanças sem afetar a outra ou sem afetar o fluxo geral do projeto. Ou seja, quando uma abstração pode ter entre várias implementações possíveis. Normalmente isso para chegar ao objetivo se usa herança, mas nem sempre é suficiente utilizar a herança, especialmente por conta da flexibilidade. A herança liga a implementação à abstração de forma permanente, tornando um código difícil de se modificar, um espaguete, como a gente chama no jargão. Com isso, o padrão Bridge visa aumentar e reutilizar abstrações e implementações de forma independente uma da outra. No caso, na imagem, podemos ver um exemplo onde um código sem o padrão acaba sendo um aglomerado de implementações e abstrações bem sensível a modificações. Não dá para modificar nada, pois se você modificar algo em uma linha, na outra parte do código tudo não funciona mais. Dessa forma, o padrão bridge, ou seja, ponte, visa exatamente fazer essa separação entre os dois. Por isso, o nome de ponte é uma ponte entre os dois, tornando o código mais robusto a modificações. Exatamente um código bem mais flexível. A solução é exatamente essa que é a solução que o padrão Bridge faz. É um padrão de projeto que permite a divisão em grandes conjuntos ligados em suas duas hierarquias separadas, ou seja, a abstração e a implementação, podendo ser desenvolvidos de forma independente uma da outra, aumentando a flexibilidade do código. Isso visa especialmente resolver o problema das heranças, especialmente múltiplas heranças, onde você temos vários objetos criados por várias heranças e assim temos milhares de classes bem úteis muitas vezes e favorece o uso da composição. As características, em especial, evitar o vínculo permanente entre uma abstração e sua implementação. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando uma implementação deve ser selecionada ou alterada em tempo de execução. Tanto as abstrações como as suas implementações tiverem que ser extensíveis por meio de uma subclasse, nesse caso criando várias subclasses dependente de uma da outra, né? Neste caso, o padrão Bridge permite exatamente combinar diferentes abstrações e implementações de forma independente. E mudanças na implementação de uma abstração não podem ter impacto sobre os clientes, ou seja, quando o código dos mesmos não podem ser recompilado, o cliente fica separado dessa relação assim. Bom dia, aqui quem fala é Manuel Jonas. Vou falar mais da estrutura, né? O padrão Bridge, ele é um tipo de padrão de projetos estruturais, assim como o outro padrão que a gente vai falar também, a data. Então, ele, como o Lauro já mencionou, ele é basicamente dividido em abstração e implementação. A abstração fornece uma lógica de controle de alto nível. Ela depende do objeto de implementação para fazer o verdadeiro trabalho de baixo nível. A implementação declara a interface que é comum para todas as implementações concretas. Uma abstração só pode se comunicar com um objeto de implementação através de métodos que são declarados ali, na implementação. A abstração pode listar os mesmos métodos da implementação, mas geralmente a abstração declara alguns comportamentos complexos que dependem de uma ampla variedade de operações primitivas declaradas pela implementação. Já na implementação concreta, né, que estende da implementação, contém um código de plataformas específicas, né, que a gente vai até mostrar um exemplo aí depois sobre isso. Né. Na abstração refinadas, né, fornece variantes para o controle da lógica, né, com o seu superior. Trabalha com diferentes implementações através de interface geral de implementação. Né. Ela estende, no caso, essa refinada abstraction, ela estende a abstração, que seria como se fosse sua classe base.
né? O cliente está apenas interessado em trabalhar com abstração. Contudo, é trabalho do cliente ligar o objeto de abstração com os objetos de implementação. Então ele faz esse link aqui. Pode passar. Aqui um exemplo, né? A gente tem aqui uma classe, uma abstração, no caso, de uma implementação, onde a gente tem um controle remoto de TV e rádio, né? Onde na classe remote, né, a gente vai ter as funções de controle, né? As funções básicas. A gente está vendo aqui no Advanced Remote, a gente vai ter uma função que estendeu a mais, ou seja, uma implementação nova. Mas a gente vê que fica limitado aqui a abstração. Já nessa outra classe device, né, que nós temos a implementação. Então, aqui são listados os métodos que vão ser depois trabalhados aqui nas subclasses, né, porque essas subclasses aqui elas extendem de dispositivo. Então, a gente vê de forma clara aqui uma divisão entre a abstração e a implementação. Certo? E o cliente é responsável por unir, né? Como já foi dito anteriormente. Pode passar. Aqui o exemplo aqui da implementação aqui do código, né? Da classe controle, né? Onde a gente tem os métodos e nós temos aqui a classe controle propriamente dita, né? Onde vai fazer uso de todos esses métodos. Quando a gente for explicar o código, vai focar mais na implementação e explicar um pouco melhor essas classes. Vou passar. Bom dia, quem fala agora é o William Correia. Como já explicaram anteriormente o modelo do padrão, aqui está a parte da implementação do código, que é quem realmente programa as funcionalidades. Tem a interface, que é onde está os métodos que a abstração pode usar, e a implementação dela na Abstract Interface. É isso. Aqui é uma abstração refinada. No caso, tem um controle básico, tem poucas opções de botão, e um controle mais avançado assim. Então você adicionou a opção de multi nele. Pode passar. E no caso do cliente, ele fica responsável para definir qual plataforma ele vai querer utilizar. Por exemplo, ele pode pegar, apontar para a TV e vai executar os comandos na TV. E se comitar essa primeira parte, se comitar a segunda para o rádio, é como se ele estivesse apontando para o rádio. Agora o mesmo controle vai funcionar para o rádio. Pode passar. As vantagens é você poder criar classes e aplicações independentes da plataforma. Por exemplo, tem uma loja que tem a marca de TV, rádio, etc. Eu crio um controle que vai funcionar para todas. Posso depois adicionar para o celular funcionar também. O código do cliente trabalha com abstração em alto nível. Então ele não sabe como essa ligação é feita. O princípio aberto e fechado. No caso, você pode tanto desenvolver novas plataformas como novos tipos de controladores para elas. E uma adição não vai interferir no que já existe. E uma desvantagem é, caso mesmo a classe seja muito grande, cheia de funcionalidades, mas ela seja coesa, vai tornar o código mais complicado se aplicar esse padrão. Pode passar. Aqui é o relacionamento do padrão com outros. No caso, o bridge com o abstract factor, eles podem ser usados em conjunto, porque alguns controles podem funcionar só para algumas interface em específico. Por exemplo, apenas TVs que possuem infravermelho vão poder utilizar certo tipo de controle. Aí, isso vai fazer por trás sem o cliente saber. Pode passar. A gente tomou como base esses dois livros, do Design Patterns. E o outro, acho que é Mergulho nos Padrões de Projetos, o nome em português, ou do segundo. Isso, obrigado. Agora vai partir para o código. Dando uma olhada no código, de forma bem rápida, para a gente já discutiu, a gente tem a execução dele, com algumas outputs básicos, e em geral tem a parte do cliente, a do controle, bem definida aqui,
e que já foi vista no slide, né? E aqui é do dispositivo. No caso, só demonstrando na Como ele, própria IDE. como ele mostrou nos controllers, ele chama os métodos da interface. Ele, qualquer coisa que ele vai executar, ele tem que chamar alguma coisa da interface para realmente ser feita. Ele não implementa nada de fato, digamos assim. Caso eles comitem aquela linha, só trocar de TV para rádio, pode ver que a função de teste vai ser a mesma, mas agora vai funcionar para rádio, vai mudar os printzinhos de TV para rádio, etc.